Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal Professor Chico. Estou aqui para explicar o material digital da disciplina de História do Ensino Médio disponibilizado pela Secretaria de Estado de São Paulo. A ideia desse espaço é reforçar o que você aprendeu em sala de aula, por isso deixe suas dúvidas aí nos comentários e inscreva-se no nosso canal. A aula de hoje, o tema, vai falar de as cidades e o desejo. Como é a sua cidade? Primeira parte. Aula 5 do terceiro bimestre, História do Ensino Médio. Vamos lá? O tema, então, é utopia e distopia. Tá? Qual a diferença desses dois conceitos? Né? Vamos ver? Utopia, para a gente gravar, significaria assim um sonho, né? Algo ideal, um sonho, algo perfeito. Né? Distopia é o contrário, seria pesadelo, né? Algo ao contrário do sonho. Né? E aqui o material cita aí duas cidades, demonstrando aí a característica, né, de utopia. Então você tem aí a primeira, que a gente vê, né, uma avenida, prédios, né, bem simétricos, tá, simbolizando aí utopia. E a distopia, né, a cidade murada lá na China, né, meio caótica, suja, né. Então seriam exemplos aí de distopia. Mas vamos ver. O material, ele traz para a gente aí um cartazinho, né, do desenho Jacksons, né, e algumas perguntas para a gente refletir. Você já parou para pensar como poderia ser sua cidade, seu bairro, sua escola, o mundo de maneira geral? Você consegue imaginar esses espaços no futuro, por exemplo? A sua escola no futuro? Será que daqui 10, 50, 100 anos a sua escola vai estar do mesmo jeito? Né? Será que haverá professores? Como é que serão os alunos? O prédio será escola ou será outra coisa? Né? Como será o mundo daqui a 100 anos? Né? Agora com as inteligências artificiais, a internet, essa velocidade, a nossa sociedade, nosso mundo, como será daqui a 100 anos? Né? E talvez você já tenha visto ou ouvido falar dos personagens do desenho ao lado, né, os Jackson. Lembrando, né, os Jackson era uma série animada, né, produzida em 62 e 63, né, e ela tinha como tema principal a aeroespacial, né, e acabou trazendo aí para o imaginário das pessoas que viveram na época, né, para imaginar o futuro da humanidade. Então, como é que seria o futuro, né? Teríamos aí carros voadores, cidades suspensas, o trabalho seria automatizado por robôs, né? Toda sorte de aparelhos eletrodomésticos, TVs, robôs como empregados e tudo que dá para imaginar do futuro. Então, esse desenho ele veio aí fazer uma imaginação, né? Como é que seria o futuro da humanidade, o que teríamos aí, né? Hoje a gente tem celulares, mas daqui 10, 20 anos, como é que será esse celular, né? Será que vai ser um chip implantado na cabeça? A gente só aperta aí um botãozinho e a gente faz ligações, né? Entraremos aí em mundos virtuais. Então fica aí essa reflexão, né? Essa provocação. E aí o material ele fala assim, ó, vamos fazer um exercício de utopia e distopia, né? Lembrando aí, utopia, sonho, distopia, pesadelo, né? Quais são os seus desejos para o lugar onde você mora? Né? E o material ele vem falar um pouquinho disso aí, né? Dos conceitos de utopia, né? Então, utopia significa aí um conceito de Thomas More, né? Um filósofo e teólogo inglês, e significa lugar que não existe, né? Um lugar que não é. Então, Thomas More vem criar no seu livro aí Utopia, né? Uma cidade imaginária, né? Harmoniosa, com justiça, igualdade e paz. Né? A utopia de Thomas More era caracterizado por um governo benevolente, né? Propriedade comum, não havia conflitos, né? E distribuição equitativa de recursos. Né? Ao longo dos anos, o termo utopia passou a ser utilizado de forma mais ampla para descrever aí qualquer visão idealizada de uma sociedade perfeita. Então, quando a gente fala de utopia, né, a gente associa aí com a ideia de
liberdade, igualdade, justiça, proteção e felicidade para todos os membros de uma sociedade. Você já imaginou uma cidade utópica, né? Onde as pessoas não passam fome, haveria saneamento básico, né? Acesso aí aos meios de ônibus, né? De circulação de forma assim bem estruturada, né? Então essa seria uma cidade utópica, né? A utopia vem então de um sonho, né? Uma cidade, uma sociedade, uma cidade ideal. Já a distopia é diferente, ao contrário, não, eu já falei para vocês aí, guardem como se fosse um pesadelo, né? O termo distopia é o oposto de utopia. Ele descreve uma sociedade imaginária ou futura que é indesejável, opressiva, orgânica, né, distorcida. A gente lembra aí daquele filme Matrix, né? Quando ele desperta o personagem, ele percebe que a cidade real ali, ela no futuro, né? Você tem robôs, o ambiente bem escuro, sujo, né? Então seria aí a ideia de distopia, né? Enquanto a utopia representava uma visão idealizada de um mundo perfeito, a distopia retrata um cenário onde prevalecem a opressão, a injustiça, a falta de liberdade, né? A distopia pode apresentar um ambiente destruído, uma catástrofe ambiental, um sistema de classes extremas, censura, manipulação de informação, né? E outras características que geram um ambiente hostil e desumanizante, né? Então, distopia seria essa ideia de um futuro aí bem complicado. O material também ele traz aí exemplos, né? A primeira imagem você tem aí Ville de Ho, né? E a cidade murada, um grande bloco sólido de edifícios na China, né? Então, em cima dessas imagens, você é convidado a fazer a reflexão, né, na prática. Com base nas duas imagens anteriores, que representam cidades, indique qual delas pode exprimir a ideia de utopia e qual delas pode exprimir a ideia de distopia. Não se esqueça de justificar sua resposta, né? Então, em cima dessas imagens, você tem aí que pensar, refletir aí junto com o professor o que elas representam, né? Então, com base nas duas imagens, que representam cidades, indique qual delas pode exprimir a ideia de utopia e qual delas pode exprimir a ideia de distopia. Então, essa primeira, né, a gente vê que é bem simétrica, né, harmoniosa, seria a ideia de utopia. Já a cidade murada, aqui ao centro, né, mostra aí a ideia de distopia, né? Vamos ver aqui. Estão lendo aqui o material, né? Cidade Imaginária de Radio, né? Cidade Radiante, concebida em 33, expressa a ideia de uma utopia, por causa da sua visão radical, idealizada de como uma cidade deveria ser projetada e funcional. Foi projetada para ser uma cidade do futuro, como uma resposta aos problemas sociais e urbanos que o autor identificou nas cidades da época. Sua visão utópica buscava criar uma cidade que fosse funcional, eficiente e que proporcionasse uma melhor qualidade de vida para seus habitantes, né? Já a segunda, né, é um exemplo aí de distopia, a cidade murada aí, da China, né, lá localizada em Hong Kong, ela pode ser vista como uma expressão de distopia devido às condições precárias de vida e às características desfavoráveis que prevaleceram dentro dela. A cidade surgiu de forma não intuitiva, não planejada, e evoluiu, né, ao longo do tempo como um resultado de várias circunstâncias históricas, incluindo questões legais e políticas. Né? A densidade populacional era extrema, com uma estimativa de cerca de 33 mil pessoas vivendo em uma área muito pequena. Essa superlotação levou a uma série de problemas sociais, sanitários e de segurança. Né? Então, exemplo aqui a cidade murada como exemplo de distopia. Depois, o material vai trazer para você um texto aí de Thomas More, né, As Cidades e o Desejo, falando, né, como o Thomas More criava
idealizava essa cidade perfeita, né, ao centro de Fedora. Depois de ler o texto, né, você tem aí então a leitura, né? A partir da leitura do texto citado, Cidades do Desejo, sob orientação do seu professor, junte-se aí com alguns colegas e respondam, né? Qual a ideia de Ítalo Calvino? Esse é um texto de Ítalo Calvino, tá? Explora sobre a cidade ideal. Ao mencionar o império do grande Khan, Calvino sugere que tanto a grande fedora de Peren quanto as pequenas fedoras das esferas de vidro devem estar presentes no átrio do império. O que essa afirmação representa? Como seria uma cidade ideal para você e seu colega? Ítalo Calvino escreveu esse livro, né, escreveu esse texto, As Cidades Invisíveis, e Calvino explora a ideia de utopia, né, usando aí a metáfora de uma cidade ideal que tinha esferas de vidro dentro de um palácio de metal. E cada esfera, né, cada cidade contém uma cidade azul, né, representando aí modelos de cidades alternativas, reais e imaginárias. Né, é isso que o texto está falando aí. Depois, né, o material traz aí uma correção e algumas questões aí para finalizar a aula. Né? Com auxílio do seu professor, pesquise. O que é necessário para que uma cidade exista? Bom, imagina se você tem que criar uma cidade. O que é necessário para que ela exista? Né? O número de habitantes e as atividades desenvolvidas nela podem definir o espaço urbano? Como esse espaço é caracterizado? Né? O que há nesse espaço? Precisa hospital, indústria, né? Linhas de trem para se locomover, né? Avenidas. Quando a cidade passa a ter maior relevância em relação ao ambiente rural? Né? Quando que a cidade passa a ter maior importância em relação ao ambiente rural? Né? Lembrando que o ambiente rural produz os alimentos, né? Principalmente o pessoal da cidade. Mas a cidade, quando ela passa a ter maior importância? As transformações das revoluções industriais trouxeram alterações na vida da cidade, né? E aí essas reflexões serão aprofundadas pelo professor. E aí acabamos, né, com o que aprendemos hoje. Então, o conceito de utopia pode ser traduzido aí como lugar que não existe ou lugar que não é. Porém, ao longo dos tempos, o termo utopia passou a ser utilizado de forma mais ampla para descrever qualquer visão idealizada de uma sociedade perfeita, em contraste com a realidade imperfeita que vivemos. O termo distopia é o oposto de utopia, descreve uma sociedade imaginária ou futura, que é indesejável, opressiva, orgânica e muitas vezes distorcida, enquanto a utopia representa uma visão idealizada de um mundo perfeito, a distopia retrata um cenário onde prevalecem a opressão, a injustiça e a falta de liberdade. Terminamos aqui, né, com a proposta da tarefa São Paulo, as referências, né, Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis, José da Veiga, Cidades Imaginárias e o próprio currículo em ação. Ficamos por aqui então, espero que você tenha entendido aí os conceitos de utopia, sonho, distopia, um pesadelo, né? E se você tiver dúvida, pode colocar aí nos nossos comentários e dar um like aí pra gente, ajudar a gente a divulgar o canal, ok? Um abraço, até a próxima. Tchau.